Seção 11 das Unidades de Lotação e de Administração. Artigo 81. Os ofícios na Procuradoria-Geral da República, nas Procuradorias Regionais da República e nas Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal são unidades de lotação e de administração do Ministério Público Federal. Parágrafo único. Nos municípios do interior onde tiverem sede juízos federais, a lei criará unidades da Procuradoria da República no respectivo Estado. Artigo 82. A estrutura básica das unidades de lotação e de administração será organizada por regulamento nos termos da lei. Capítulo 2. Do Ministério Público do Trabalho. Seção 1. Da competência dos órgãos e da carreira. Artigo 83. Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho. Inciso 1. Promover as ações que lhe sejam atribuídas pela Constituição Federal e pelas leis trabalhistas. Inciso 2. Manifestar-se em qualquer fase do processo trabalhista, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse público que justifique a intervenção. Inciso 3. Promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho para a defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos. Inciso 4. Propor as ações cabíveis para declaração de nulidade de cláusula de contrato, acordo coletivo ou convenção coletiva que viole as liberdades individuais ou coletivas ou os direitos individuais indisponíveis dos trabalhadores. Inciso 5. Propor as ações necessárias à defesa dos direitos e interesses dos menores, incapazes e índios decorrentes das relações de trabalho. Inciso 6. Recorrer das decisões da Justiça do Trabalho quando entender necessário, tanto nos processos em que for parte, como naqueles em que oficiar como fiscal da lei, bem como pedir revisão dos enunciados da súmula de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 7. Funcionar nas sessões dos tribunais trabalhistas, manifestando-se verbalmente sobre a matéria em debate, sempre que entender necessário, sendo-lhe assegurado o direito de vista dos processos em julgamento, podendo solicitar as requisições e diligências que julgar convenientes. Inciso 8. Instaurar instância em caso de greve, quando a defesa da ordem jurídica ou interesse público assim o exigir. Inciso 9. Promover ou participar da instrução e conciliação em dissídios decorrentes da paralisação de serviços de qualquer natureza, oficiando obrigatoriamente nos processos, manifestando sua concordância ou discordância em eventuais acordos firmados antes da homologação, resguardado o direito de recorrer em caso de violação à lei e à Constituição Federal. Inciso 10. Promover mandado de injunção quando a competência for da Justiça do Trabalho. Inciso 11. Atuar como árbitro, se assim for solicitado pelas partes nos dissídios de competência da Justiça do Trabalho. Inciso 12. Requerer as diligências que julgar convenientes para o correto andamento dos processos e para a melhor solução das lides trabalhistas. Inciso 13. Intervir obrigatoriamente
em todos os feitos nos segundos e terceiro graus de jurisdição da Justiça do Trabalho, quando a parte for pessoa jurídica de direito público, Estado estrangeiro ou organismo internacional. Artigo 84. Incumbe ao Ministério Público do Trabalho, no âmbito das suas atribuições, exercer as funções institucionais previstas nos capítulos 1, 2, 3 e 4 do título 1, especialmente. Inciso 1. Integrar os órgãos colegiados previstos no parágrafo 1º do artigo 6º que lhes sejam pertinentes. Inciso 2. Instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos, sempre que cabíveis, para assegurar a observância dos direitos sociais dos trabalhadores. Inciso 3. Requisitar a autoridade administrativa federal competente dos órgãos de proteção ao trabalho a instauração de procedimentos administrativos, podendo acompanhá-los e produzir provas. Inciso 4. Ser cientificado pessoalmente das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho nas causas em que o órgão tenha intervido ou emitido parecer escrito. Inciso 5. Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas por lei, desde que compatíveis com sua finalidade. Artigo 85. São órgãos do Ministério Público do Trabalho. Inciso 1. O Procurador-Geral do Trabalho. Inciso 2. O Colégio de Procuradores do Trabalho. Inciso 3. O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Inciso 4. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. Inciso 5. A Corregedoria do Ministério Público do Trabalho. Inciso 6. Os Subprocuradores Gerais do Trabalho. Inciso 7. Os Procuradores Regionais do Trabalho. Inciso 8. Os Procuradores do Trabalho. Artigo 86. A carreira do Ministério Público do Trabalho será constituída pelos cargos de Subprocurador-Geral do Trabalho, Procurador Regional do Trabalho e Procurador do Trabalho. Parágrafo único. O cargo inicial da carreira é o de Procurador do Trabalho e o do último nível, o de Subprocurador-Geral do Trabalho. Seção 2. Do Procurador-Geral do Trabalho. Artigo 87. O Procurador-Geral do Trabalho é o chefe do Ministério Público do Trabalho. Artigo 88. O Procurador-Geral do Trabalho será nomeado pelo Procurador-Geral da República, dentre integrantes da instituição com mais de 35 anos de idade e de 5 anos na carreira, integrante de lista tríplice, escolhida mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, pelo Colégio de Procuradores para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, observado o mesmo processo. Caso não haja número suficiente de candidatos com mais de 5 anos na carreira, poderá concorrer à lista tríplice quem contar com mais de 2 anos na carreira. Parágrafo único. A exoneração do Procurador-Geral do Trabalho antes do término do mandato será proposta ao Procurador-Geral da República pelo Conselho Superior, mediante deliberação obtida com base em voto secreto de 2/3 de seus integrantes. Artigo 89. O Procurador-Geral do Trabalho designará, dentre os Subprocuradores Gerais do Trabalho,
o vice-procurador-geral do trabalho, que o substituirá em seus impedimentos. Em caso de vacância, exercerá o cargo de o vice-presidente do Conselho Superior até o seu provimento definitivo. Artigo 90. Compete ao Procurador-Geral do Trabalho exercer as funções atribuídas ao Ministério Público do Trabalho junto ao plenário do Tribunal Superior do Trabalho, propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos processos de sua competência. Artigo 91. São atribuições do Procurador-Geral do Trabalho. Inciso 1. Representar o Ministério Público do Trabalho. Inciso 2. Integrar como membro nato e presidir o Colégio de Procuradores do Trabalho, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho e a Comissão de Concurso. Inciso 3. Nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho, segundo lista tríplice, formada pelo Conselho Superior. Inciso 4. Designar um dos membros e o coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. Inciso 5. Designar, observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior, os ofícios em que exercerão suas funções os membros do Ministério Público do Trabalho. Inciso 6. Designar o chefe da Procuradoria Regional do Trabalho, dentre os procuradores regionais do trabalho, lotados na respectiva Procuradoria Regional. Inciso 7. Decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuição entre os órgãos do Ministério Público do Trabalho. Inciso 8. Determinar a abertura de correição, sindicância ou inquérito administrativo. Inciso 9. Determinar a instauração de inquérito ou processo administrativo contra servidores dos serviços auxiliares. Inciso 10. Decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor dos serviços auxiliares, aplicando as sanções que sejam de sua competência. Inciso 11. Decidir, atendendo à necessidade do serviço, sobre a linha A, remoção a pedido ou por permuta. A linha B, alteração parcial da lista bienal de designações. Inciso 12. Autorizar o afastamento de membros do Ministério Público do Trabalho, ouvido o Conselho Superior, nos casos previstos em lei. Inciso 13. Dar posse aos membros do Ministério Público do Trabalho. Inciso 14. Designar membro do Ministério Público do Trabalho para: a linha A, funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior. A linha B, integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição, ouvido o Conselho Superior. A linha C, assegurar a continuidade dos serviços em caso de vacância, afastando temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular na inexistência ou falta do substituto designado. Inciso 15. Homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado do concurso para ingresso na carreira. Inciso 16. Fazer publicar aviso de existência de vaga na lotação e na relação bienal de designações. Inciso 17. Propor ao Procurador-Geral da República, ouvido ao Conselho Superior, a criação e extinção de cargos da carreira e dos ofícios em que devam ser exercidas suas funções. Inciso 18. Elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público do Trabalho, submetendo-a para aprovação ao Conselho Superior. Inciso 19. Encaminhar ao Procurador-Geral da República,
a proposta orçamentária do Ministério Público do Trabalho após sua aprovação pelo Conselho Superior. Inciso 20. Organizar a prestação de contas do exercício anterior, encaminhando-a ao Procurador-Geral da República. Inciso 21. Praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. Inciso 22. Elaborar o relatório de atividades do Ministério Público do Trabalho. Inciso 23. Coordenar as atividades do Ministério Público do Trabalho. Inciso 24. Exercer outras atribuições previstas em lei. Artigo 92. As atribuições do Procurador-Geral do Trabalho previstas no artigo anterior poderão ser delegadas. Inciso 1. Ao coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão, as dos incisos 14, a linha C e 23. Inciso 2. Aos chefes das Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados e no Distrito Federal, as dos incisos 1, 14, a linha C, inciso 21, 23.